Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Miguel Ângelo e vamos começar mais uma edição do Melhores Apostas. Ao meu lado está ele, Fernando Keller, que além de repórter de Superlutas, é um entusiasta em apostas online. No programa de hoje falaremos sobre o UFC Las Vegas 77, que na luta principal teremos duas candidatas à futura disputa de cinturão vago do peso galo feminino. De um lado, a ex-campeã e veterana Holly Holm, do outro, a promissora brasileira Mayra Chitara. Antes de passarmos os destaques do UFC Las Vegas 77, vamos ver como o time do Superlutas saiu no histórico UFC 290 que aconteceu no último fim de semana. Nas apostas simples acertamos 2 das 4 sugestões. Cravamos o resultado da luta do nosso campeão dos moscas, Alexandre Pantoja, sugerindo a vitória simples sobre Brandon Moreno. A aposta pagava 2,50. Também lucramos ao propor que a luta entre Rob Lowe e Nico Price duraria menos de 2 rounds e meio. A odd pagava 1,57. Obviamente fica aqui os nossos parabéns para Alexandre Pantoja pela consagração mais do que merecida no UFC 290. E agora sim, vamos para os destaques do UFC Las Vegas 77. Na luta principal, o Holly Holm encara Mayra Chitara, em combate que a vencedora pode se aproximar da chance de disputar o título dos galos. No peso meio médio, o fenômeno Jack Della Maddalena fica frente a frente ao estreante Bezel Raffles. Com risco do peso pena feminino acabar no UFC, Norma Dumont e Chelsea Chandler precisam dar um show para salvar a categoria. Com emprego em jogo, a brasileira Stella Nunes mete forças com a estreante Victoria Dudakova no peso palha. No peso leve, Al Schilling enfrenta Melquizael Costa, luta em que ambos buscam estabilidade na organização. A luta principal do UFC Las Vegas 77 representa mais do que muita gente pode imaginar. De contrato renovado e aos 41 anos, Holly Holm está perto de mais uma disputa de cinturão dos galos. Responsável por destronar Ronda Rousey e assumir o título em 2015, a filha do pastor tenta frear a ascensão de Mayra Chitara, brasileira que vive excelente fase com 3 vitórias consecutivas, sendo as últimas 2 pela via rápida. Chitara está invicta na divisão e está próximo da tão sonhada luta pelo título. Fernando Keller, podemos cravar que a vencedora desse confronto disputa o cinturão na próxima rodada? Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Ângelo. Difícil, viu? Eu acho que é uma possibilidade, mas confesso que não me parece o mais provável, levando em consideração que a gente tem a número 1 e a número 2 do ranking disponíveis, né? A Juliana Penha, ex-campeã, que enfrentaria a Amanda Nunes em junho, acabou se machucando e dando vaga para Irene Aldana, que por sua vez enfrentaria a Raquel Pennington, que é a número 2, que também ficou sem adversária. Então, de certa forma, o UFC tem uma espécie de débito ali com a Juliana Penha e com a Raquel Pennington. É uma luta que todo mundo quer ver? Não. É uma luta que pode ser superada no caso de uma grande vitória, tanto da Holly Holm quanto da Mayra Chitara? Sim, acho que temos argumentos. Você pode levar em consideração que a Holly Holm, mesmo sendo um nome que já está batido ali sempre no topo, sempre lutando pelo título, se levar em consideração que ela está numa fase mais final de carreira, e se ela vencer bem a Mayra Chitara, ela não tem muito tempo a perder, pode ser que o UFC bote ela na frente de uma das duas que a gente citou aqui. E a Mayra Chitara, por outro lado, tem a questão de ser um nome novo, né? Um ingrediente novo aí para essa divisão de tantas e tantas repetições. Então, mesmo ela sendo hoje a 10ª colocada no ranking, se ela ganha da Holly Holm bem, que está lá em cima, por que não dizer que ela pode sim furar essa fila? Como eu disse, não me parece ser o mais provável. Eu acho que vão acabar casando ali a Juliana Penha com a Raquel Pennington, mas no caso de uma grande exibição, tanto da Holly Holm quanto da Mayra Chitara, não é algo que eu descarto. Não acho que vai acontecer, mas é uma possibilidade real. Desde que chegou ao UFC, o Holly Holm perdeu apenas 2 de 9 lutas que não valiam cinturão. 6 das 8 vitórias no UFC vieram na decisão de juízes. 11 das 14 lutas na organização duraram 3 ou mais rounds. Mayra Chitara conquistou 8 das 10 vitórias na carreira por interrupção, sendo 7 por finalização. Está invicta como peso galo no UFC, com 3 vitórias em 3 lutas. Nunca foi nocauteada ou finalizada em 13 lutas na carreira. Aqui é complicado, porque a gente sabe que a Holly Holm é uma adversária muito dura, principalmente quando não tem cinturão em jogo, né, cara? Ela vai vencendo, disputando cinturão, aí perde, volta, e é um repeteco que já rola há anos e anos. A sequência da Mayra Chitara impressiona muito. Ela, desde que subiu para o peso galo, né, depois de um começo bem irregular ali no peso mosca, subiu para o peso galo, não sabe mais o que é perder. São 3 lutas, 3 vitórias, 2 finalizações, ótimas atuações e se mostrando um ingrediente interessante aí para essa categoria. Mas acho que ela vai ter um salto de qualidade muito grande quando ela for enfrentar a Holly Holm. Porque se a gente pega as adversárias da Mayra Chitara nessas 3 vitórias, você vai ter
a chinesa Yanan Wu, que foi a primeira vitória dela na divisão, numa sequência de derrotas grande. Aí você tem a Stephanie Egger, um pouco melhor, que a Mari Shitara finalizou com uma chave de joelho. Você vê a Stephanie Egger foi finalizada também na última luta contra a Alexiva. Aí a Lina Landsberg, mesma idade ali da Holly Holm, mesmo estágio da carreira, mas a gente sabe que completamente outro patamar. Outra lutadora também em fase muito final de carreira e numa péssima sequência de resultados. Contra a Holly Holm, acho que o buraco é mais embaixo. Porque a Holly Holm, ela poderia também estar em uma ótima sequência de vitórias se não fosse aquela derrota controversa, no mínimo, ali contra a Kathleen Vieira, né? Muita gente acha que a Holly Holm ganhou, então ela estaria numa sequência de 4 vitórias. Não é o caso, mas mesmo assim ela vem de uma exibição contra a Yana Santos, onde ela mostrou que mesmo depois dos 40 anos, ela continua colocando ingredientes novos e evoluindo o MMA dela, né? Ela mostrou um jogo de wrestling muito agressivo, com muitas quedas, botando a Yana com controle posicional absurdo por cima. Ela que é uma striker de excelência, né? Não precisa nem falar o currículo dela no boxe, hall da fama da modalidade, ex-campeã, mas tem mostrado várias facetas, inclusive essa luta agarrada. Não sei se é o melhor caminho para ela contra a Shitara, que é uma finalizadora nata, né? Uma lutadora que não pode ver alguma coisa sobrar ali que ela pega perna, pega pescoço, pega braço. Pra ela não tem tempo ruim, é muito agressiva no chão, tanto por cima quanto por baixo. Tem perigos a Mari Shitara para Holly Holm, mas se é para apontar um favoritismo aqui, eu acho que essa é a maior luta da carreira da Mari Shitara. Não é, nem de longe, a maior luta da carreira da Holly Holm. Eu aponto favoritismo ainda para a veterana. Acho que o favoritismo aqui vai para a norte-americana, sempre com a capacidade da Mayra de surpreender. Também no card principal teremos um confronto que pode dizer muito sobre o futuro do peso-pena feminino no UFC. Desde a aposentadoria de Amanda Nunes no UFC 289, a categoria que já carecia de representantes ficou sem campeã e agora respira por aparelhos. Por isso, Norma Dumont e Chelsea Chandler precisam dar um show nesse fim de semana. Fernando Keller, diante de toda essa situação, diante de todo esse contexto da categoria, quem é favorito para vencer a luta nesse fim de semana? É isso, Miguel. Peso-pena feminino, uma categoria que, como você falou, respira por aparelhos, né? Depois da aposentadoria da Amanda Nunes, mesmo com a Amanda Nunes como campeã, já tinha o futuro ali meio que incerto, indefinido. Sem a Amanda Nunes, acho que o cenário piora. E essa divisão tem na Norma Dumont talvez a principal interessada em manter a categoria viva e ativa, né? Porque a Norma é uma lutadora que tem muita dificuldade de cortar esse peso. Já tentou 2 vezes bater o peso galo e não conseguiu em nenhuma das duas. Em uma chegou a lutar e na outra teve a luta cancelada por não bater o peso. Já não bateu o peso, inclusive da divisão peso-pena, para você ver o nível de dificuldade dela nesse corte. Então, para ela é essencial manter essa categoria peso-pena viva. E para isso, ela vai ter que dar um show contra a Chelsea Chandler, né? Para mostrar que ainda existe um respiro, uma vida, uma esperança para essa categoria até 66 quilos feminina. Acho que a brasileira aqui tem que ser considerada favorita. É uma lutadora já habituada a lutar nessa divisão no UFC. É uma lutadora recordista de lutas nessa divisão, inclusive, enquanto a sua adversária, que é a Chelsea Chandler, só tem uma luta no UFC, estreou muito bem, é verdade, nocauteando a Stoliarenko, né? Teve uma ótima atuação. Foi uma luta de peso combinado até, entre o peso galo e o peso pena, mas já vinha atuando no peso-pena no Invicta FC, então também está habituado a essa divisão. Mas acho que o peso da experiência, o tempo de octógono, a Norma, além de tudo, é uma lutadora muito completa. Vai ter na Chelsea também outra lutadora completa, a gente está falando de uma discípula ali, parceira dos irmãos Dias, né? César Gracie, irmãos Dias, é uma lutadora que vai saber se virar no chão, vai saber se virar em pé e, mais do que isso, vai ter muito gás, né? Uma lutadora muito boa nessa parte física. Mas a Norma Dumont também está acostumada a fazer lutas longas. Todas as vitórias dela vieram na decisão, então o gás está sempre ali. A força física da Norma Dumont, que talvez seja o grande ponto positivo da brasileira, e a experiência. Então, baseado nesses fatores, eu entrego o favoritismo aqui para a lutadora mais experiente, para a Norma Dumont, para a brasileira. E quem sabe ela não convença aí o Dana White, a chefia do UFC, que essa divisão ainda tem futuro. Norma Dumont venceu 5 das últimas 6 lutas. Conquistou todas as 5 vitórias no UFC na decisão dos juízes. É a recordista de vitórias no peso-pena feminino, com 4 triunfos, empatado com Chris Borg. Chelsea Chandler está invicta a 5 lutas e não perde desde sua estreia profissional em 2018. Conquistou 3 das 5 vitórias na carreira por interrupção, sendo 2 nocautes e 1 finalização.
venceu sua estreia no Ultimate com um nocaute no primeiro round. E vamos agora para o nosso momento. É a hora que Fernando Keller traz as melhores sugestões de apostas para o UFC Las Vegas 77. Vai que é tua, Fernando Keller. Bem que é minha, Miguel Ângelo. Vamos falar de aposta. Tentar repetir mais uma vez o bom desempenho. No evento passado a gente acertou ali 2 das 4 simples, mas entre elas uma zebra, né? Alexandre Pantoja pagando 2,5 para 1. A leitura foi correta e o Pantoja prevaleceu e trouxe cinturão para o Brasil. Então vamos tentar manter o bom desempenho aqui nesse evento. Dessa vez a gente vai com 3 apostas simples, começando na luta principal, Holly Holm e Mayra Chitara. Semana passada a gente acertou na vitória do brasileiro. Essa semana a gente vai num caminho diferente. A gente vai apostar aqui na vitória da Holly Holm, pagando 1,55 para cima da Mayra Chitara. Levando em consideração isso que a gente analisou, né? A experiência, o jogo em constante evolução da Holly Holm. Acho que ela tem capacidade de manter a luta em pé, de controlar a distância. Se a luta for para o chão, ela tem controle posicional para escapar ali, talvez, das armadilhas da Mayra Chitara, que sempre pode surpreender. Mas eu acho que o favoritismo aqui com a Holly Holm, pagando 1,55, tem valor. Agora a gente vai para a luta que seria a luta co-principal, mas acabou sendo ultrapassada ali com a chegada do Jack Della Maddalena no card. O Jun Yong Park para vencer o Albert Duraev, pagando 1,63. Essa luta promete. É uma luta que está passando ali um pouco abaixo do radar, mas acho que tem tudo para ser uma guerra. São 2 caras que costumam entregar de tudo no octógono, mas acho que vai ser uma luta de quem arrefece menos. E entre o Yong Park e o Duraev, eu vejo o Yong Park arrefecendo um pouco menos. Acho que ele consegue manter a constante por um pouco mais de tempo e isso vai prevalecer. Além do queixo do Duraev, que é um pouco questionável, com 4 derrotas, todas as 4 por nocaute, né? Então a vitória do Yong Park pagando 1,63, acho que tem um valor interessante aqui. E fechando ainda no card principal, talvez o melhor valor desse card aqui seja a vitória da Norma Dumont para cima da Chelsea Chandler, pagando 1,67. E passando agora para a nossa aposta múltipla, lembrando sempre, responsabilidade na hora da simples, responsabilidade em dobro na hora da aposta múltipla. A gente começa lá no início do card preliminar com a vitória do estreante Azat Maksum para cima do veterano Tyson Nemo. Azat Maksum é um cara que está chegando com muito hype numa odd de 1,23. Tá bom aqui para compor nossa múltipla. Junto com ele, ainda no card preliminar, o duelo entre Terence McKinney e Nazim Sadikov. Essa luta não chega até o fim, pagando 1,20. Outra luta que não chega até o fim, já no card principal, Ottman Azaitar contra o argentino Francisco Prado. 2 caras também viciados em interrupções. Essa luta não chega até o fim, pagando 1,28. E passando para ele, o fenômeno australiano, a grande promessa e uma das grandes promessas dos meio-médios, Jack Della Maddalena, depois de não conseguir atuar no UFC 290, tá de volta ao octógono para pegar o estreante Bassil Hafez, e acho que o Jack Della Maddalena para vencer essa luta por 1,15 não teria valor para simples, mas para compor a múltipla aqui tá ótimo. Somando essas 4 lutas, a gente chega numa odd total de 2,17 para essa aposta múltipla. Tem valor, vamos ver se bate, né? São alguns eventos aí no quase, batendo na trave. Dessa vez acho que vai, pagando 2,17 aí a nossa aposta múltipla, fechando assim o nosso momento do UFC Las Vegas 77. E antes de encerrarmos mais um Melhores Apostas, vale lembrar, se você concorda ou discorda de alguma luta ou de alguma sugestão de aposta que deixamos aqui, deixe nos comentários, o retorno de vocês é muito importante pra gente. Enfim, esse foi mais um Melhores Apostas. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal do Super Lutas. O link do Orbex está no comentário fixado. E ao apostar neste fim de semana, aposte com responsabilidade, sendo que só é permitido para maiores de 18 anos. Aguardo vocês no próximo episódio.